A paz do Senhor, muito bom dia! Seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje é dia 26 de janeiro, olha que bênção, hein? Já estamos vencendo o primeiro mês de leitura. Faremos a leitura do Novo Testamento, até dia 30 de junho, vai ser uma bênção. E que Deus possa falar ao seu coração hoje por meio desta leitura que nós vamos fazer, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 26 de Mateus diz assim. Deixa eu tomar uma aguinha aqui enquanto isso. Plano para matar Jesus, capítulo 26 de Mateus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, os sermões que ele tinha falado antes, lembra ontem que a gente leu? Disseram aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para o Senhor, ou para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E, enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso serei eu, Senhor? Jesus respondeu: o que come, ou o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isto. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança,
derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus disse aos seus discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que, nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela 2ª vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com pedras e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado um sinal a eles: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloque a sua espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como, então, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento, Jesus disse às multidões: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias
no templo. Eu me assentava ensinando, mas vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras dizem dos profetas. Então, tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Os profetas, do Antigo Testamento que preveram este momento. Então todos os discípulos deixaram e fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não achando, apesar de terem sido apresentados muitas testemunhas falsas, mas, afinal, compareceram 2, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhe digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Blasfemou! Porque ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram uma blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: É réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. E outros o esbofeteavam, dizendo: Profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei do que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse ao que estavam ali: Este homem também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Lá em Jerusalém tem uma igreja chamada Cante-Galo. Tradicionalmente se aceita como sendo aquele lugar que está bem próximo à casa de Caifás, sendo o lugar em que Cristo negou Jesus. Lá tem algumas prisões na rocha, onde Jesus teria ficado, então essa noite de quinta-feira. E saindo dali você tem uma estradinha que desce para o Vale de Cédron, e você vira à esquerda e vai até lá o Getsêmani, onde Jesus foi preso. É a geografia, ela está lá. Eu pude já estar lá e ver esses lugares, e é impressionante como tudo se cumpriu conforme havia sido dito. E Jesus Cristo, amanhã nós vamos ler, capítulo 27, que ele será entregue a Pilatos. Judas, vai acontecer a morte de Judas. Jesus vai diante de Pilatos. Jesus é condenado à morte. Os soldados vão zombar de Jesus e ele será crucificado. E nós vamos ver então até o seu sepultamento. Não perca a leitura de amanhã, é importante. Essa é uma parte muito legal dos evangelhos, que legal de se ler,
mais difícil e também com um espírito de gratidão, a gente lê, porque Cristo nos substituiu. O Santo substituiu os pecadores, para que os pecadores pudessem, através da substituição do Santo, também receberem o título de santos por causa da obra que Jesus fez por eles na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia em nome de Jesus.